Amém, igreja? Irmãos, antes de fazer a leitura, eu queria aproveitar esse momento de culto e eu queria convidar a igreja para a gente fazer uma oração pela vida do pastor Jardel, que vai estar aniversariando amanhã. Amém? Deus, nós te exaltamos, meu Deus, e nós agradecemos ao Senhor pela vida do pastor Jardel, por esse ministério que o Senhor levantou aqui, ó Deus, no nosso país, no estado de Fortaleza, no estado do Ceará. Ó Deus, queremos pedir que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja sobre a vida do pastor Jardel, que o Senhor conceda a ele muitos anos de vida, meu Deus, coragem para continuar, meu Deus, pregando a tua verdade, independente da resposta que o mundo possa dar. Dê a ele, meu Deus, coragem, sabedoria, discernimento, ó Deus, e que a alegria da salvação esteja sempre no seu coração, para que assim ele seja impulsionado, meu Deus, a pregar a tua verdade nesse tempo de apostasia, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, Salmos 73, a partir do versículo 1, Salmo de Asaf, diz assim a palavra do Senhor: Na verdade, Deus é bom para o povo de Israel. Ele é bom para aqueles que têm o coração puro. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja. Até aqui, irmãos. Pai, mais uma vez em oração, nós clamamos a tua graça, para que nessa noite nós sejamos abençoados com a tua santa palavra. Nos alimenta, Pai, alimenta a tua igreja, nos fortalece, nos consola, levanta aqueles que estão caídos, meu Deus. Consola aqueles que estão, ó Deus, de uma certa forma sendo oprimidos nesse mundo, e que o teu evangelho seja, meu Deus, a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco com a igreja sobre um pecado chamado inveja. E eu queria começar assim. Irmão, se eu perguntasse aqui hoje, quem aqui já roubou? Talvez alguns se lembrariam do seu passado. Talvez. Talvez até confessassem sem muito receio. Se eu perguntasse aqui, quem já mentiu? Certamente todos reconheceriam que já mentiram. E talvez até confesse sem nenhum constrangimento. Talvez até confesse rindo. Talvez até rindo, a maioria aqui admitiria que já mentiu. Mas se eu perguntasse, quem aqui luta com o pecado da inveja? Quem já sentiu inveja? Ou quem ainda luta com o pecado da inveja? Talvez poucos ou ninguém levantasse a mão aqui nessa noite e diria: eu tenho inveja. Eu luto com o pecado da inveja. Talvez ninguém, ou pouquíssimo. Não porque, irmãos, esse pecado seja raro de ser cometido pelos crentes, mas porque esse pecado ele é profundamente vergonhoso. Ele nos causa vergonha. Irmãos, em 10 anos de crente, eu já vi pessoas confessarem vários tipos de pecado. Se quebrantarem diante de Deus, confessar diante dos irmãos. Pecado de idolatria, de mentira, de roubo, prostituição, adultério.
Mas eu nunca vi um crente confessar publicamente que sentiu inveja. Nunca vi ninguém confessar que ficou incomodado com a prosperidade do outro, com a família do outro, com o emprego, com o ministério, a casa, o carro. E, na verdade, irmãos, a inveja, ela não depende do valor real do objeto, mas do fato de o outro possuir algo que eu não tenho. Então, a inveja, ela pode aparecer quando o outro conquista coisas de valor, coisas caras, mas também pode surgir diante de coisas de pouquíssimo valor. Porque a inveja, o que ela quer de verdade, é a alegria que o outro está sentindo, ou o reconhecimento que o outro está recebendo. Independente se aquela alegria que o outro está sentindo seja produzido por algo de valor bem pequeno. Às vezes alguém recebe um simples elogio como forma de reconhecimento por um trabalho, por alguma coisa, e o outro que fez o mesmo trabalho, mas não recebeu nenhum elogio. Isso é suficiente para o coração ficar amargo de inveja. Um simples elogio. Às vezes, um irmão ganha um presente simples, de pouco valor. E isso já é suficiente para causar inveja no outro. Porque a inveja diz ao nosso coração que nós merecemos receber tudo e que o outro não merece receber nada. Quem merece sou eu, quem merece são os meus filhos, quem merece é a minha esposa, quem merece é a minha família, a minha casa. Então, quando o outro recebe aquilo que eu acho que mereço, isso para mim é uma injustiça. Deixa eu desligar esse ventilador aqui, irmãos. Está me atrapalhando. Quando o outro recebe aquilo que eu acho que eu mereço, então eu considero que aquilo é injusto. Eu fico com raiva, eu fico amargurado. Irmãos, a inveja, ele é um pecado tão destrutivo que ela é como uma amostra grátis do inferno. Por que eu digo isso? Acho que é a irmã Luciana, né, que vende aí perfume, acho que é, né, perfume, né? A amostra grátis é aquela amostrazinha pequenininha, né, que geralmente o vendedor dá de presente assim para os clientes. A inveja é uma amostra grátis do inferno. Porque no inferno não há paz. Não há alegria em Deus, não há gratidão e não há contentamento. E a pessoa que sente inveja experimenta todas essas coisas. A inveja corrói por dentro, tira a paz. A inveja tira a alegria em Deus, tira a gratidão, o contentamento. Provérbios 14, verso 30, diz assim: o contentamento dá saúde ao corpo, mas a inveja é como câncer nos ossos. Em outra versão vai dizer assim, é a podridão dos ossos. A inveja é um pecado tão perverso, meus irmãos, que ela só dá alegria quando o outro se dá mal, quando o outro perde, quando o outro é prejudicado, quando o outro falha e me dá a oportunidade de fazer fofoca sobre a vida dele. Tem gente que fica na espreita, só esperando o outro cair para ele celebrar e se alegrar com a queda do outro. E a inveja, ela nunca vem sozinha. Nunca vem sozinha. A inveja, ela
ela é apenas a porta de entrada para outros pecados. Ela gera cobiça, ela gera ingratidão, raiva, ansiedade, amargura, rancor, fofoca, traição, mentira, calúnias e até homicídio. O primeiro assassinato neste mundo aconteceu por inveja. Caim matou Abel porque seu coração ficou cheio de inveja, que gerou raiva, ingratidão, amargura e terminou em assassinato. O maior crime, a maior injustiça que esse mundo já viu foi o assassinato do Filho unigênito de Deus. E foi motivado por inveja. Não estou aqui tirando os decretos de Deus, mas humanamente falando, Jesus foi assassinado e o seu assassinato foi motivado no coração dos invejosos. Foi a inveja. E a inveja é tão perversa, tão maligna, que ela pratica o mal com um discurso de piedade e preocupação com o próximo. Em João 11, dos versos 45 e 48, depois de Jesus ter ressuscitado Lázaro, os líderes religiosos fizeram uma reunião onde diziam estar preocupados com o povo. Eles disseram: esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Eles diziam estar preocupados com a nação. E aquela reunião terminou com a decisão de matar Jesus. João 12, 10, 11 diz assim: então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Olha só, Jesus havia ressuscitado Lázaro. E agora, eles com inveja e tentando encobrir aquele feito, apagar da história de alguma forma, eles querem matar Lázaro também. Pois por causa dele, a palavra de Deus diz aqui, pois por causa dele muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Então os religiosos ficaram enciumados. Eles estavam se sentindo como se estivesse perdendo pessoas, adeptos da sua religião. E Mateus 27, 18 diz o seguinte: Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Então, a inveja ela não flui apenas do coração dos ímpios. Não flui apenas do coração dos falsos religiosos, mas pode, inclusive, brotar no coração de homens e mulheres de Deus. Asaf, meus irmãos, era um levita. Ele estava diretamente ligado com a adoração no templo. Ele era um escritor dos salmos. Mas o pecado da inveja quase o destruiu, como ele mesmo declara nos versos 2 e 3. Porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Então, primeiro ponto. A inveja, ela tem esse potencial de tirar de nós a confiança em Deus. Asaf disse que quando passou a olhar para a vida dos ímpios, ele quase perdeu a confiança em Deus porque ele ficou com inveja deles. Ele passou a fazer uma comparação pecaminosa. Ele olhou para os ímpios e disse assim: eles não sofrem.
Eles são fortes, são cheios de saúde, e eles não sofrem como os outros. Ele está dizendo assim, eles não sofrem como eu. Asaf teve inveja dos corpos dos ímpios, cheios de saúde. Asaf olhava para os ímpios e via aqueles homens bonitos, fortes. Ele considerou que Deus não estava sendo justo, que tinha que ter um corpo saudável. Quem tinha que ter um corpo saudável era ele. Era o povo de Deus, mas não os ímpios. Irmãos, às vezes, o crente enfrenta um problema de enfermidade. Isso vai acontecer com todos nós. Um dia nós seremos acometidos por enfermidades. E às vezes, o irmão chega na tentativa de consolar e diz assim: irmão, Deus vai te curar, Deus vai te honrar, você é servo, Deus vai te honrar. E é triste porque essas palavras vêm de pessoas que às vezes não compreendem bem o Evangelho. Eles não entendem que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não compreendemos a bondade de Deus diante das coisas ruins, então a gente não está enxergando o Deus da Bíblia. Pois para o bem dos eleitos e para a edificação da igreja e para a expansão do reino de Deus, o Deus da Bíblia e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que a igreja primitiva fosse perseguida, fosse maltratada, fosse assassinada. Irmãos, os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. E Deus trabalha de uma forma que a nossa mente muitas vezes não consegue compreender. Quem poderia imaginar, meus irmãos, que o assassinato do Filho unigênito de Deus, motivado pela inveja dos religiosos, resultaria em graça e salvação para os eleitos? Veja como Deus trabalha. Quem pode sondar a mente de Deus? Irmãos, quantas vezes o crente, por servir a Deus, por ser filho de Deus, acha que devia ter saúde, que não deveria sofrer, que não deveria enfrentar enfermidades e sofrimento nesse mundo. Ainda mais quando lá fora, as pessoas que estão vivendo no crime, na corrupção, no pecado, são cheias de saúde. Muitas pessoas que estão mergulhadas no pecado gozam de saúde plena. E aparentemente, eles não sofrem como muitos crentes sofrem. Mas se o nosso coração for movido por inveja, nós vamos considerar que Deus é injusto. Que Deus ele não sabe administrar esse mundo, ele não sabe distribuir as suas bênçãos. E a inveja vai nos levar a perder a confiança em Deus. Mas perceba, ninguém pode dizer a Deus como ele deve distribuir as suas bênçãos. Quem pode dizer isso a Deus? Deus ele tem todo o direito de fazer o que quiser com aquilo que é seu. Ninguém pode cobrar, exigir ou determinar como Deus administra suas bênçãos. Hoje em dia é muito comum, principalmente nas igrejas neopentecostais, eles dizem assim: eu determino, determine, meu irmão, a sua cura. Mas nós não determinamos nada. Simplesmente porque as bênçãos de Deus é administrada conforme a sua vontade livre, a sua graça. Ninguém
recebeu algo de Deus porque conquistou com seu esforço. Tudo é graça. Tudo é resultado da graça livre de Deus. Ninguém pode manipular ou merecer a graça de Deus. Porque se nós pudéssemos merecer, nem se chamaria graça. Deus estaria nos pagando, estaria nos recompensando pelo nosso mérito. Então, em Mateus 20, nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha. Acho muito interessante essa parábola. O dono da vinha, logo cedo de manhã, contratou alguns trabalhadores e acertou o salário de um dia. Uma moeda de prata por um dia de trabalho. E aí, quando foi 9 da manhã, ele foi à praça e contratou outros trabalhadores e disse que pagaria um valor justo. Ao meio-dia e às 3 da tarde, e também ainda às 5 da tarde, quando o dia já estava finalizando, ele contratou ainda outros trabalhadores. E no final do dia, mandou que o administrador fizesse o pagamento, começando por aqueles que trabalharam menos, aqueles que chegaram depois. E mandou pagar a cada um o valor de um dia de serviço, o valor de uma diária. Então, aqueles que começaram a trabalhar cedinho e trabalharam o dia todo no sol, eles pensaram que iam ganhar mais. Porque aquele que chegou de 9 horas, o que chegou de meio-dia, o que chegou de 3 da tarde e o que chegou de 5 horas da tarde, que só trabalhou 1 hora ou de 5 horas, recebeu o salário de um dia. Então, aqueles que chegaram cedinho pensaram, o negócio aqui vai ser bom para nós. O cara chegou às 5 horas da tarde e recebeu uma diária. Mateus 20, 11 diz assim: eles pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último, trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo desse sol. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia todo por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora. Pois eu quero dar a este homem, que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o que é meu próprio, com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? Então, Jesus está ensinando que a graça de Deus é livre, que Deus tem todo o direito de fazer o que quiser com aquilo que é seu, e quando Ele resolve abençoar alguém, a inveja não deve tomar o nosso coração, ou do contrário, vamos considerar que Deus é injusto. Vamos ficar amargurados, seremos ingratos, e vamos falhar em confiar em Deus. Segundo ponto, a inveja se apresenta como crítica excessiva. É uma das formas da gente analisar a inveja em nossa vida. Asaf, ele declarou nos versos 6 e 7 assim: por isso, usam o orgulho como se fosse um colar, e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Irmãos, quando nós conhecemos o Evangelho, e à medida que nós vamos crescendo no conhecimento do Evangelho,
Então Deus nos capacita com uma cosmovisão bíblica. À luz da palavra de Deus, nós vamos julgar todas as coisas. Nós criticamos o erro e nós denunciamos publicamente a falsidade. O Evangelho nos capacita a enxergarmos o pecado em nós e nos outros. Muitos crentes sem entendimento dizem que nós não devemos julgar nada. Só quem pode julgar é Deus. Mas, na verdade, quando Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, em Mateus capítulo 7, verso 1, Jesus não está condenando todo tipo de julgamento. Jesus não está proibindo todo tipo de julgamento, mas está condenando o julgamento hipócrita, injusto e orgulhoso. Na verdade, todo crente habilitado com a palavra de Deus deve fazer julgamento entre o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. Ser crente, meus irmãos, não significa aceitar tudo e se calar diante do pecado e das heresias e dos falsos mestres e falsos ensinos. Mas ser cristão significa, pela palavra de Deus, discernir todas as coisas. Tanto é que logo em seguida Jesus manda que façamos julgamentos, lá em Mateus 7. Mateus 7, 6, ele diz o seguinte: não deem aos cães o que é santo, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Mas como é que eu vou discernir quem são os cães que Jesus está falando se eu não fizer um julgamento? Como eu vou discernir o que é santo, o que é profano, se eu não fizer um julgamento? E ele continua: não joguem as vossas pérolas, para os porcos, pois eles as pisarão. Como vou saber quem são os porcos se eu não fizer um julgamento? E aí Jesus, lá no verso 15, ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, meus irmãos, pela reta justiça, pela palavra de Deus, o crente vai discernir e vai criticar e vai expor publicamente os falsos profetas. Pois eles conduzem o povo ao inferno, ao engano. Então, pela palavra de Deus, movidos pelo desejo de justiça santa, e que o nome de Deus seja honrado, e desejosos que os perdidos conheçam a verdade, todo crente deve julgar e discernir entre os padrões desse mundo e a vontade de Deus. É como Paulo diz lá em Romanos 12, verso 2. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, um crente que não julga, um crente que não consegue discernir entre o certo e o errado e nunca toma suas decisões com base na palavra de Deus, que não enxerga o mundo ao seu redor, que não pensa, não percebe as ideologias desse mundo, mas é arrastado pelas vãs filosofias e levado por todo vento de doutrina. Mas quando Asaf critica o comportamento dos ímpios, mesmo expondo a verdade de que o homem, de fato, é orgulhoso, como ele disse, e que a maldade está no coração dos homens, isso também é verdade, só que ele está sendo movido por inveja, ele está fazendo um julgamento hipócrita,
O crente deve sim julgar, deve conhecer a verdade, discernir a verdade, julgar todas as coisas, mas ele não deve julgar por inveja. O coração de Asaf estava amargurado, ressentido por causa da prosperidade dos ímpios. A inveja leva a gente a fazer críticas excessivas e muitas vezes misturar a verdade com mentiras. Asaf acertadamente falou do orgulho e da maldade do coração dos ímpios. Mas é mentira quando ele disse que os ímpios não sofrem, que eles não adoecem, que eles só prosperam. Isso não é verdade. A crítica excessiva de Asaf vem da inveja do seu coração. Porque o objetivo do invejoso não é o desejo santo pela verdade que exalta a Deus, mas é o desejo pecaminoso de criticar, derrubar e manchar a imagem do outro que está sendo abençoado. Irmãos, tem gente que por inveja exagera na crítica. Tem gente que não suporta que o outro seja melhor do que ele naquilo que o outro faz. E dificilmente a gente vai ter inveja de alguém que vive longe da gente. Alguém aqui já sentiu inveja, por exemplo, de Cristiano Ronaldo? Acho que não, né? Mas já percebeu que a inveja aparece quando alguém vive bem próximo da gente? Dificilmente a gente vai sentir inveja de alguém que faz algo diferente daquilo que a gente faz. Alguém que trabalha numa outra área totalmente diferente. Mas alguém que trabalha na mesma área da gente. Já percebeu que a inveja aparece quando alguém é elogiado na presença do outro que executa a mesma função? Tipo assim, o cara é um mecânico muito bom, topado. Aí ele vê a pessoa elogiando o outro mecânico. Ele se sente diminuído. Ele fica amargurado. Ele vai começar a criticar o outro que foi elogiado. Vai dizer, não sei não, viu? Esse cara aí eu acho que é meio gambiarreiro. Então, assim, o cara já é bom, mas ele acha que para ser visto precisa derrubar o outro. Isso é inveja. Geralmente, quando você vê alguém que trabalha na mesma área que você crescendo, isso pode acontecer, irmãos, com homens de Deus. Às vezes o cara é um pregador de uma igreja pequena e tem outro ali, o irmão do seu lado, que também prega, e de repente o outro se destaca e daqui a pouco o outro está pregando para 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, o outro fica morrendo de inveja. Mas como a inveja ela é multifacetada, ela não escolhe pelo valor, pela grandeza, às vezes o cara pode sentir inveja do outro que prega numa igrejinha bem pequenininha. Porque a inveja geralmente aparece quando alguém faz algo que a gente também faz. Pior ainda do que isso é quando a pessoa não faz o que o outro faz. Essa é uma forma pior ainda. A pessoa não faz o que o outro faz e tenta derrubá-lo. Isso pode ser uma indicação de inveja. Tem gente, meus irmãos, que nunca está disposto a fazer, nunca está disposto a contribuir para que aconteça, mas sempre que critica aquele que faz. Às vezes é dessa forma que a inveja
se apresenta. Tem gente que nunca elogia os verdadeiros homens e mulheres de Deus, com a desculpa de que isso é idolatria. Nunca declara ter aprendido com um homem ou mulher de Deus, mas sempre tem uma crítica negativa a fazer. Isso é orgulho, isso é falta de discernimento bíblico e pode ter origem na inveja. E é claro que em nossos dias existe sim uma deturpação do princípio bíblico da honra. Não estou negando isso. Tem gente que diz: ai daqueles que tocam no ungido do Senhor, mas só para blindar o herege, para ninguém denunciar as heresias que ele ensina. Tem igrejas que tratam o seu líder com mais honra do que trata Jesus Cristo. Passa pano para tudo que ele faz de errado, para toda a pregação nojenta que ele faz. Mas tem gente que nunca tem uma palavra positiva a respeito dos verdadeiros homens de Deus. Parece que não existem. Para essas pessoas ninguém presta. Geralmente as críticas vêm acompanhado de: mas eu, tipo assim, o fulano lá não sabe de nada, mas eu sou o cara. Isso pode ser uma demonstração clara de inveja acompanhada de orgulho. Irmãos, eu digo o seguinte: se um crente nunca consegue reconhecer a graça de Deus nos outros, isso pode estar revelando mais sobre o seu próprio coração do que sobre os defeitos alheios. Obrigado, irmão. E claro que todos os homens de Deus são imperfeitos, são falhos, vivem pela graça, pela misericórdia de Deus, mas a pessoa que nunca reconhece a graça de Deus na vida do outro, além de orgulho, pode estar sendo corroído por dentro pela inveja. Por que eu falo isso? A Bíblia diz assim sobre a mulher temente a Deus. Eu já preguei sobre esse versículo, Provérbios 31, esse texto, né? Verso 30 diz assim: a formosura é uma ilusão, e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Deem a ela o que merece por tudo que faz, e que seja elogiada por todos. Então isso não é idolatria. Quando uma mulher de Deus é elogiada, naturalmente o crente está exaltando a graça de Deus na vida daquela pessoa. Filipenses 2:29 diz assim: recebam-no, pois, no Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Paulo está falando, meus irmãos, de Epafrodito, um irmão que arriscou a própria vida para fazer uma visita a Paulo na cadeia e levar a ele uma ajuda da igreja de Filipos. Não sabemos se o risco foi na viagem, se ele sofreu perseguição. Não sabemos se o risco era de ficar preso também. Mas sabemos que ele teve uma doença mortal e não morreu pela misericórdia de Deus. Paulo disse que ele fez isso por causa da obra de Cristo. Paulo disse: honrem sempre homens como ele. E nós sabemos, irmãos, que os verdadeiros homens de Deus, aqueles que são comprometidos com a verdade, eles se colocam em risco todos os dias por amor ao Evangelho. Sempre foi assim. Sempre foi um risco falar a verdade de Deus nesse mundo.
Sempre foi. Risco, hoje nos nossos dias, por exemplo, risco de ser processado, risco de ser caluniado, risco de ser mal compreendido, cancelado, boicotado, perseguido. Então, nós devemos honrar os verdadeiros homens de Deus. Honrar os verdadeiros homens de Deus é honrar a graça de Deus na vida deles. É honrar a obra que Deus tem feito na vida deles. Então, irmãos, eu nunca vou perder a oportunidade de honrar os homens de Deus. Isso não é idolatria, é o reconhecimento da ação de Deus na vida deles. Sempre que eu estiver pregando nesse púlpito, sempre que o contexto da pregação for favorável, eu irei citar os homens de Deus, como eu já tenho feito aqui. Eu vou citar o pastor Jadel Fernandes e o pastor Zezinho, que têm suportado as lutas de pregarem a verdade nesse tempo de apostasia. E com a graça de Deus, eles têm assumido a missão de desmascarar os falsos profetas desta nação. E, naturalmente, eles têm suportado a rejeição dos falsos crentes. Sempre o que o contexto da pregação me permitir, eu vou citar aqui o pastor Josemar Bessa, que tem ensinado sobre Cristo de uma forma tão profunda e tem nos feito enxergar a grandeza de Deus. Eu vou citar o pastor Rodrigo Mocelin, que recebeu graça e sabedoria para refutar as ideologias mundanas que têm afetado a igreja em nossos dias. Eu vou citar o reverendo Walter Reggiani, que com muita coragem tem enfrentado os figurões condecorados do meio reformado. Homens que juraram fidelidade confessional, mas negociaram convicções em troca de aceitação ou lucro. Eu tenho alegria em dizer que sempre que eu estou preparando um sermão, eu procuro saber o que esses homens que eu citei falam sobre aquele assunto. Irmãos, esses homens, eles sabem mais do que eu, eles sabem mais do que nós. E os frutos que eles têm dado revela que tipo de árvore eles são. A graça de Deus fez deles homens sábios, corajosos e comprometidos com o Evangelho de Cristo. Honrá-los é reconhecer a graça de Deus na vida deles e na nossa vida. A Bíblia sempre ordena que os homens de Deus sejam honrados. 1 Tessalonicenses 5, 12 diz assim: irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem e vivam em paz uns com os outros. Hebreus 13, 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sigam suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Irmãos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele sempre dá à igreja líderes que se preocupam com o rebanho de Deus, que se gastam, que se esmeram, que se qualificam para ensinar o povo de Deus. E eu digo que a nossa geração é tão abençoada, porque muitos dos eleitos de Deus estavam congregando em seitas e conheceram o Evangelho
ouvindo os homens de Deus pela internet. A nossa geração é muito abençoada. Mas apesar da graça de Deus, que dá à igreja homens que amam a Cristo, esses homens lidam com os ataques, as injúrias de pessoas invejosas, orgulhosas e insubmissas. É impressionante um padrão que a gente enxerga na Bíblia. Sempre que a graça de Deus é claramente vista na vida de outras pessoas, a inveja aparece para tentar sabotar a obra de Deus. Foi assim com Abel, que foi morto pelo seu próprio irmão. Foi assim com Davi, que foi perseguido por Saul. Depois que Davi matou Golias, o povo enalteceu, a Davi. E as mulheres fizeram uma canção que dizia que Saul matou os seus milhares, mas Davi matou 10 milhares. E aquilo deixou o coração de Saul amargurado, de tal modo que ele tentou matar Davi várias vezes. Sentiu inveja de Davi. Foi assim também com José, que foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. A Bíblia vai dar vários exemplos de pessoas que foram alvo de inveja. Foi assim também, como nós sabemos, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu a inveja dos religiosos. Então, meus irmãos, se há entre nós alguém que lute com o pecado da inveja, eu quero dizer que só há um caminho para se livrar desse mal. É Cristo Jesus. Ele, em sua graça, também morreu pelos invejosos, para justificá-los, para santificá-los, para ter comunhão com eles. Quando Deus disse em Ezequiel 36, 26, eu lhes darei um coração novo, e porei em vocês o espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, lhes darei um coração bondoso e obediente. Essa bênção também, meus irmãos, alcança aqueles que têm o pecado da inveja. Mas o princípio é sempre o mesmo: arrependei-vos. O arrependimento e a confissão de pecado é o caminho para a graça e o perdão. Foi justamente assim que aconteceu com Asaf. É o nosso terceiro ponto, para finalizarmos. Deus é suficiente em nossas vidas. Lá no verso 22, Asaf diz assim: eu não podia compreender. Ó Deus, era como um animal sem entendimento. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pela mão. Tu me guias com os teus conselhos e no fim me receberá com honras. No céu, eu só tenho a ti. E se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Irmão, se Deus não for o maior tesouro para o nosso coração, nada mais poderá nos preencher nesse mundo. Nada. Aquele que não enxerga Cristo como a sua porção, o seu tesouro, a sua herança valiosa, e não está contente com a maior riqueza que Deus nos deu, que é o seu Filho, nada nesse mundo poderá lhe dar satisfação. Essa pessoa viverá, como Asaf disse, como um animal sem entendimento. Duvidará da bondade de Deus. Vai achar injusto a forma como Deus distribui suas bênçãos. Viverá sempre
olhando para os outros, será ingrato, orgulhoso, amargurado e frustrado, sem alegria e sem paz. E o pior, viverá promovendo intrigas, fofocas e divisões. Tiago, capítulo 3, verso 14, ele diz: mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade. Gabando-se de serem sábios, essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica, pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. Irmãos, eu quero dizer que não há nenhum recurso nesse mundo que possa nos curar da inveja. Nada que flua desse mundo. A psicologia não ajuda, a filosofia humanista muito menos. Esconder esse pecado só piora a situação. O caminho é cair de joelhos aos pés da cruz. Asaf buscou aquele que pode nos curar da inveja. Ele disse: em só refletir para compreender isso, achei pesada tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha esperança para sempre. Então, a cura da inveja não é Deus nos dar o que o outro tem, mas é Deus se tornar tão suficiente para nós que o sucesso do outro já não rouba a nossa paz. Pelo contrário, nos alegramos com os que se alegram. E nós choramos com os que choram. A inveja inverte essa ordem. A inveja nos faz entristecer com aqueles que estão alegres. E nos faz se alegrar com os que estão tristes. O invejoso olha para o próximo e diz: eu quero o que ele tem, aquilo deveria ser meu. O adorador olha para Deus e diz: se eu tenho Cristo, eu já tenho tudo. E a inveja morre quando Cristo se torna nossa maior herança. Irmãos, se Cristo é o nosso tesouro, se Cristo é tudo para nós, se Ele de fato é grandioso em nosso coração, Deus, em sua soberania, pode muito bem distribuir as suas bênçãos do jeito que Ele quiser. Quem há de contestar Deus? Se Cristo é a nossa porção, a nossa herança, a nossa alegria, a nossa força, e nós temos Cristo, o que mais nós podemos querer? Porque iremos provocar facções, iras, divisões. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus e que Ele nos dê um coração que se alegre com o sucesso do outro, com a família que o outro tem, com o dinheiro que o outro tem, com a casa que o outro tem. Que a gente consiga se alegrar quando o outro se dê bem. Que a gente compartilhe da alegria dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra. Assim como Asaf sentiu inveja, nós também podemos
cometer esse mal. Senhor, tantas vezes o nosso coração fica amargurado porque o nosso irmão foi abençoado, porque o outro recebeu, porque o outro foi promovido. Senhor, nos dá um coração que se alegra quando o nosso irmão se dá bem, quando o Senhor o abençoa. Quem somos nós, Senhor, para dizer que Tu é injusto? Que Tu não sabe reinar esse mundo, que Tu não sabe distribuir as Tuas bênçãos, se tudo o que o Senhor nos dá, oh Deus, vem da Tua graça, livre graça, maravilhosa graça. Senhor, não permita que a inveja venha gerar outros pecados em nosso coração, como a cobiça, a ingratidão, a amargura, a fofoca, a divisão. Mas faça de nós um povo unido, que nós tenhamos um mesmo modo de pensar, uma mesma linguagem, que nós estejamos dispostos a glorificar o Teu nome e que isso não tem nada a ver com aquilo que eu tenho ou com o que o outro tem, pois Tu é o nosso tesouro. Em nome de Jesus, nos abençoe, meu Deus, com a Tua graça soberana. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar, irmãos.